Oi, boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Me ajudem só a fazer o teste do microfone, se vocês estão me escutando bem. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, vamos chegando, vamos entrando. Vamos para mais uma segunda-feira, mais uma noite gostosa, mais uma noite de bate-papo, de conversa e de aprendizado. Vamos lá, boa noite, Nath, Bento, Ida, Aparecida. Vamos lá, Célia, Ana Cristina. Vamos entrando, Andressa. Boa noite. Boa noite, Mariângela. Isso aí, sejam todos super bem-vindos. Aqui no meu relógio agora são... Eu tô com 3 horas diferentes. Em um falta 1 minuto, no outro é 8:01 e no outro é 8:02. Vamos chegando, vamos entrando. Boa noite, Rodrigo, bem-vindo. Já dá uma molhadinha aqui na garganta. E aí, como que vocês estão? Como é que foi o fim de semana? Como é que está o clima na cidade de vocês? Boa noite, Dorli, bem-vinda. Boa noite, Diana. Rosângela. Como que está o clima na cidade de vocês? Hoje aqui tá bem tranquilo, comparado à sexta-feira, né? Que sexta-feira eu achei que tava bem friozinho aqui, hoje tá bem de boas. Dorli, você viu? Ó, hoje eu tenho copo novo e o bom é que vocês podem ver o que eu tô tomando, né? Aí vocês não precisam ficar preocupados, né? Ou imaginando o que será que tem ali dentro, né? Mas é sempre água, tá? Boa noite, vovó Nona, bem-vinda! Tá calor aí? O José Paulo, boa noite. Muito quente, muito quente. É isso aí, né? O nosso Brasil é incrível. Uma parte tá frio, outra parte tá quente, outra parte tá ali no meio clima, ali no meio sobrevivendo. Falando nisso, eu só vou encostar a minha janela aqui, porque aqui tá fresquinho, né? E aí no decorrer vai ficando mais fresquinho ainda. Então, gente, vamos lá. Segunda-feira é nossa live de papo massa e nossa live de aquecimento, né? Então, a nossa live de toda segunda-feira é a nossa live de papo massa e a nossa também live de aquecimento para nossa jornada que está se aproximando. Gente, segunda-feira que vem já estaremos a esse horário na nossa jornada, no nosso evento Segredo das Massas que vem, né? Então, o nosso evento começa na próxima segunda-feira, vai começar na segunda, do dia 1º ao dia 5. Então, será segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira que nós estaremos juntos. Muito conteúdo, muita aula boa, tá? Então, já se programem para não perder nada. E o que mais? Vamos ver, gente, tem tanta coisa que vai acontecer semana que vem, tanta coisa que eu não posso ser fofoqueira, mas vamos lá. O importante é, essa semana nós teremos uma live de massas saborizadas, que é hoje. Na quarta-feira nós teremos live de novo, que agora eu não me lembro o que é o calendário. Se alguém lembrar, a live de quarta-feira pode falar aí. E na sexta-feira... massas secas, lembrei. Então, quarta-feira agora, nós vamos falar sobre massas secas, tá? Não percam. Quem tem dúvidas sobre massas secas, não perca a live de quarta-feira. Na sexta-feira, nós vamos ter uma live sobre lasanha, tá? Então, na sexta-feira é lasanha. Na próxima segunda-feira, a nossa live vai ser nhoque. Então, nós vamos produzir o nhoque tradicional do zero, tá? E nós vamos fazer um entendimento de todo mundo ali do nhoque na segunda-feira. E assim vai, cada dia vai ser um item.
Se a gente parar para analisar desde as dos últimas lives para cá, a gente já fez muita live. E a gente já teve muito conteúdo bom, não foi? Nós já fizemos uma live de massa aberta no rolo. E aí nós fizemos uma massa recheada, que é conhecida como sfoglia lorda, né? Que é massa suja, aquela massa bem fininha, com recheio bem levezinho. Nós fizemos live de massas não cilindráveis, nós fizemos uma live de nhoque de ricota e espinafre, nós tivemos uma live de molho carbonara. Então todas essas foram lives que já aconteceram. Se vocês ainda não assistiram, elas estão disponíveis no feed ali no Instagram. Vocês podem entrar e podem assistir, né, no decorrer aí dessa semana. Aproveitem, tá? Aproveitem, porque cada aula é um assunto, é um conteúdo específico que vocês podem ali ir se preparando. Qual que é o objetivo de todas essas nossas lives de aquecimento? É mostrar para vocês já um começo de todas as possibilidades do que existe dentro do mundo das massas. E ao mesmo tempo já deixando vocês com uma base, com uma boa estrutura para o que vai acontecer na semana que vem, tá? Então o objetivo das lives de aquecimento é trazer um preparatório para vocês, para que vocês já cheguem lá na semana que vem preparados, aquecidos para o que vai acontecer, tá bom? Bom, então vamos começar a nossa live oficialmente. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está assistindo? Conta pra mim quem está aqui, que é a primeira vez que está aqui. Assim, nós poderemos dar as boas-vindas, né? Uma pergunta. Suas massas duram quanto tempo, quantos dias para o consumo? Depende. Na geladeira, no máximo 2, 3 dias. Tá no freezer até 3 meses. Olha, quantas pessoas novas. Então, vamos lá. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Já vi que subiu o nome de um homem ali. Então, bem-vindas e bem-vindos, tá? Eu sou a Lisiane Bolognese, a sua professora de massas artesanais. A gente fala aqui da cozinha da minha casa. Essa é a minha cozinha, ó, vocês podem ver, né, um pouquinho dela, tá? E assim vocês podem ir se ambientando aqui a minha realidade, né, o nosso dia a dia. Podem subir bastante coração no decorrer da live, que quando vocês sobem coração, o Insta entende que é um conteúdo importante e compartilha com mais pessoas. Boa noite, boa noite. E também, nossa, tem gente que é lá do Acre, ó, o Paulo é lá do Acre, bem-vindo. E também vocês podem compartilhar a nossa live, tá? Podem compartilhar com grupos, né? Às vezes vocês têm grupos aí de cursos técnicos, grupos de faculdade, grupos de amigos que gostam da cozinha, grupos de familiares que gostam de uma boa receita e gostam de cozinhar, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar. O que é a nossa aula de hoje? Quem estiver sem áudio, pois é, mas é que daí não vai adiantar, né? Mas assim, eu já vou deixar o recado aqui, quem estiver sem áudio, sai e entra de novo, que aí já corrige o áudio, tá bom? Boa noite, Si, tudo bem? Bem-vinda. Bertoga, São Paulo, bem-vinda. Sorocaba, boa noite. Vão entrando, boa noite, Giana, bem-vinda, querida. Isso aí, gente, é tão gostoso, né? Porque a gente é do Brasil inteiro. Então, quem é aqui a primeira vez, deixa eu falar pra vocês. Eu sou de Ponta Grossa, eu moro em Ponta Grossa, tá? Paraná, tá? Então, eu sou de Ponta Grossa, Paraná. Mas eu nasci no Mato Grosso, tá? Então, eu nasci lá no Mato Grosso, na cidade de Alta Floresta, não é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, na cidade de Alta Floresta. Já morei no Pará também, então também já conheci um pouquinho aí desse Brasil. Bom, vamos lá, foco e objetivo na nossa aula. O que acontece? Aqui hoje nós vamos falar sobre massas saborizadas, tá bom? E aí é importante já de início a gente trazer um entendimento do seguinte conceito. Massa saborizada é diferente das massas coloridas, tá? É normal, às vezes, que vocês tenham
essa mistura, essa pequena confusão, né? O que acontece? As massas coloridas, 99%, eu diria que 98% delas, elas não têm sabor, tá? Principalmente quando elas se unem com uma outra massa colorida ou uma massa base, uma massa tradicional base, por exemplo, tá? Então, para vocês entenderem, o que acontece? As massas coloridas, grande parte delas, até tem algum sabor, quando estamos aqui na fase de produção. No entanto, quando nós chegamos na parte de cozinhar, de preparar e de comer, é difícil a gente sentir o sabor daquela massa, porque ele se neutraliza, aí junta às vezes com o recheio, com o molho, com uma outra massa, e esse sabor, ele se torna neutro. Tudo bem? Quando nós falamos de massas saborizadas, nós realmente estamos falando de massas onde nós vamos sentir o sabor existente na massa, tá? Então, realmente essa massa, ela vai ter uma presença, ela vai ter um sabor e ela vai ter uma característica, uma vida própria dela, tá? Então, para que a gente entenda, nem sempre a massa colorida vai ter sabor, mas às vezes a massa saborizada vai ter cor. Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Vou dar um exemplo aqui, ó. Uma massa saborizada com abóbora cabotiá e tomilho, ou abóbora cabotiá e alecrim. Ela vai ter cor, porque ela vai trazer o amarelo da abóbora. E ela vai ter o sabor não tanto da abóbora, mas do alecrim ou do tomilho. Então, ela é uma massa saborizada que ela tem uma coloração, mas o objetivo principal dela é um sabor, tá? Quando nós falamos assim, uma massa feita com espinafre, uma massa feita com cenoura, uma massa feita com beterraba, nós sabemos que ela tem aqueles produtos, nós sabemos que ela tem aqueles ingredientes pela presença da coloração, não tanto pela presença do sabor que existe nela, tá? E aí, nós temos massas saborizadas que não vão ter absolutamente nenhuma coloração. Hoje, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu já tenho o hábito e eu já tenho o costume de utilizar nas minhas massas, principalmente quando vai chegando a época de inverno, eu já gosto muito de usar a noz moscada, tá? Então, o que acontece? A noz moscada, ela já faz parte da minha linha de produção quando nós vamos chegando aqui nessa época que vai esfriando, próximo ao inverno, principalmente aqui na minha região, que já se faz dias frios, tá? Por quê? Quando eu faço capelete para sopa ou ainoline para sopa, tá? Que são possíveis dois nomes aí, né? Ainoline ou capelete para sopa, eu gosto de colocar noz moscada porque ela vai ser cozida e quando ela se cozinha dentro da sopa, ela solta aquele aroma, aquele complemento que a pessoa fica pensando assim, mas onde é que tá vindo esse saborzinho adicional, tá? Então, é isso. Gente, com relação ao áudio, se tiver dando algum probleminha, sai e entra de novo, tá bom? Porque aqui, ó, eu tô hoje com o microfone, o meu volume aqui também tá no máximo. Bom, subiu uma pergunta aqui a respeito da coloração. A gente vai ter uma aula sobre massas coloridas, que a gente vai falar tudo sobre massas coloridas na próxima semana. Se eu não me estou enganada, é na quarta ou na quinta-feira da semana que vem, tá bom? Aí lá a gente vai falar tudo sobre coloração. Então, só para deixar vocês já preparados, sabendo que vai ter uma aula sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Lise, quais massas ou com o que eu posso saborizar, tá bom? Eu vou dar exemplos para vocês de sabores que vocês podem saborizar a massa de vocês. Vocês podem saborizar a massa de vocês, por exemplo, assim, com ervas, tá? E aí podem ser ervas frescas com ervas ou ervas secas, tá? Ou um ou outro. Por exemplo, vocês podem saborizar com um mix de ervas. E aí esse mix de ervas pode ser manjericão, tomilho, alecrim, sálvia, orégano, hortelã, erva doce. São sabores de ervas frescas que vocês podem fazer um mix ou usar individualmente para saborizar a massa de vocês, tá? Pode ser essas mesmas ervas desidratadas, não tem problema nenhum. Então, nós podemos aqui, ó, utilizar a
casa das ervas para saborizar as nossas massas. Nós podemos utilizar as bebidas, tá? Então, as bebidas alcoólicas, por exemplo, os vinhos, né? Principalmente os vinhos brancos. Não adianta a gente pensar assim, Liz, vou usar o vinho tinto e a minha massa vai ficar da cor do vinho tinto. Não vai, tá? Ela não vai. Então, já para que não tenha assim, essa frustração com relação à cor, o que é melhor? Use um vinho branco, tá? Aí você não vai ter problema nenhum. Sempre que a gente fala de bebidas alcoólicas, então nós podemos usar os vinhos, podemos usar uma boa cachaça saborizada, uma cachaça diferente, podemos utilizar uma cerveja artesanal, tá? Uma cerveja artesanal, uma cerveja preta, uma cerveja saborizada, diferenciada, pode ser usado para saborear as nossas massas. Lembrando que sempre que nós utilizamos bebidas alcoólicas, nós temos que pensar assim, ou nós vamos utilizar essa bebida alcoólica pura, na sua essência, né? Ou nós vamos fazer ela uma redução, como se fosse um xarope. E aí, o que acontece? No caso do vinho, eu prefiro usar ele puro, sem nenhuma redução, tá? Mas no caso da cerveja, o que você vai ter que analisar? Qual cerveja você vai utilizar? Pode ser que a sua cerveja, o que acontece? Sempre que nós fizermos uma redução, o teor alcoólico vai sair, essa bebida vai reduzir e vai intensificar muito mais a cor e o sabor dessa cerveja, tá? Aí o que você vai ter que testar? É se houve alteração no sabor original da cerveja em relação à redução. Porque algumas cervejas podem acabar trazendo um teor amargo para dentro da nossa massa. E aí você vai ter que, então, de acordo com a cerveja que você tem disponível, com a cerveja artesanal que você encontrar, você vai fazer esse teste. Vai fazer ela, por exemplo, partindo de uma redução ou partindo dela in natura, né, entre aspas, né, dela fresca, tá? Para colocar dentro da sua massa. Então, sempre que for trabalhar com cerveja, você tem que fazer essas duas análises. Quando nós falamos na questão de cachaça, não precisa fazer redução. Ela também vai ali in natura para dentro da nossa massa, tá? Mas nós sempre temos que lembrar que o álcool, ele é muito potente, ele é muito forte e ele muda a estrutura da nossa massa. Então, quando nós formos trabalharmos com qualquer quantidade de álcool na nossa massa, nós vamos ter que fazer uma redução dessa quantidade de líquido. Então, por exemplo, naturalmente, dentro da nossa massa, nós trabalhamos com uma proporção de 50% de líquido, umidade, para 100% de farinha de trigo. O que acontece? É como se fosse assim, 50 ml de bebida para 100 ml de farinha. Mas vamos ampliar um pouco mais essa quantidade para conseguir dar um exemplo mais plausível ali para vocês entenderem. Uma massa feita com vinho branco e raspa de limão siciliano. O que acontece? Nós colocamos aqui, vou fazer a conta aqui para vocês, mas são... O que vai acontecer aqui? Nossa umidade, ela não pode chegar a 50%. Nós temos que trabalhar com ela uma casa de 40% a 40% de umidade, tá? Então, por exemplo, assim, se eu colocar 100 gramas de ovos menos 240, tá? Isso que eu vou chegar numa proporção de 240 ml de umidade para... Agora que eu já tô fazendo uma receita maior, porque fica mais fácil pra gente ter um entendimento. Então, se eu for pegar 240 ml de umidade para 500 gramas de farinha, tá? Esse 240, gente, é quando envolve álcool na nossa receita. Então, por exemplo, se você vai fazer a sua massa usando vinho branco, você vai colocar 100 gramas de ovos e 140 ml de vinho, tá? 140 ml de vinho para 100 gramas de ovos, para 500 gramas de farinha. Então, a gente observa que tem uma quantidade menor, porque tradicionalmente, se a nossa massa fosse feita somente partindo de ovos, seriam 250 gramas. Só que se nós colocarmos 250 gramas de úmido com esse líquido, né, com esse vinho, a nossa massa vai ficar mole e vai ser aquela massa que vai ficar grudando depois no cilindro. Bom, eu vi que subiu uma pergunta ali a respeito dos molhos. O molho, o que acontece? Ele é muito subjetivo ao sabor que a sua massa tem, tá? Então, a harmonização
harmonização do molho, ela tem que ser pensada especialmente dentro daquele sabor que a sua massa tem. Por exemplo, continuando no exemplo aqui de uma massa saborizada com vinho branco e raspa de limão siciliano, ela é uma massa que ela harmoniza muito bem com molho Alfredo, com molho 4 queijos, tá? Com uma manteiga saborizada. Porque você vai sentir o aroma do vinho e você vai sentir o sabor do limão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque o microfone tá ligado. O meu microfone. Deixa eu tirar então aqui essa opção do microfone e eu vou ficar sem o microfone. Pera aí. Pronto, tirei o microfone e agora vamos testar sem, tá? Não, hoje não é dia de nhoque. Hoje nós estamos falando de massas saborizadas. Normalizou? Será que alguém já consegue me dizer se normalizou o áudio? E aí, será que tá bom o áudio agora? Isso, voltou então? Posso continuar? Então vamos lá. Tá, então voltando aqui ao assunto dos molhos, o que que acontece? Cada molho, ele vai depender com a massa que vai ter o seu sabor, tá? Então assim, fica um pouco difícil, a gente não tem como, por exemplo, falar assim, uma tabela, uma regra. Por quê? Porque cada molho vai depender do sabor que você colocou dentro da massa, tá? E aí, então, vamos continuando. Então, vocês podem saborizar a massa de vocês com... Tá, eu vou continuar falando e vamos ver se o som normaliza, tá bom? Qualquer coisa, saiam e voltem aí de novo pra gente ver como fica. Então, o que que acontece? Vocês podem saborizar a massa de vocês com ervas. Vocês podem saborizar a massa de vocês com bebidas, tá? Vocês podem saborizar a massa de vocês com cítricos. Então, por exemplo, raspa de laranja, aí aquela laranja bem laranja, né? Aquela laranja Bahia, tá? Vocês podem saborizar a massa de vocês com raspa de limão siciliano ou com raspa do limão verdinho, tá? Então, aí tanto faz. O que que você tem que pensar depois nessa harmonização e nessa combinação? Então, você pode saborizar com as ervas, com as bebidas, com cítricos. E aí, hoje eu trouxe uma opção aqui que nós vamos fazer junto, que é a opção das especiarias, tá? Então, por exemplo, você pode saborizar com noz moscada, com cravo, com canela, com anis estrelado. E a massa que nós vamos fazer hoje aqui é especialmente uma massa bem característica, bem intensa de especiarias e bem estilo inverno, tá? Então, podem ser as especiarias e também pode ser, por exemplo, assim, outros complementos, tá? Vamos supor, um pimentão defumado, tá? Uma massa feita só com pimentão defumado vai ter sabor. Só que lembre-se, a partir do momento que você unir essa massa com outra massa, ela vai anular o sabor, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Uma massa com pimentão defumado, a massa feita com abóbora cotiá e o alecrim, que era o que a gente tinha falado lá no começo, tá? São todas opções de saborização que você pode trazer para dentro da sua massa. E aí você me pergunta assim, Lizzy, mas qual é o objetivo? Para que eu vou saborizar a minha massa? O que eu vou fazer com isso? Você tem que pensar, lembrei mais um aqui, pó de
fung, tá? É maravilhoso também. O que a gente tem que pensar? É o seguinte, fazer o mesmo todo mundo já faz. É bem fácil você encontrar várias pessoas fazendo a mesma coisa, certo? Mas a partir do momento em que você traz essa possibilidade de uma massa saborizada, né, de um sabor, de um diferencial, você já começa a mostrar que você está ali com outro objetivo, que a sua régua está num nível maior, que você já estudou, que você já praticou, que você está vindo com algo que ainda ninguém veio, trazer o que ninguém trouxe, tá? Então, você trazer para o seu cliente uma massa saborizada vai mostrar que você está preparado para algo diferente. E aí, vamos falar um pouquinho agora o seguinte, páprica pode sim. Giana, a páprica eu gosto de usar ou a doce ou a defumada, tá? Falando em defumado, pode ser usado, por exemplo, pó de fumaça, tá? Fumaça também pode ser usado, tá? Sim, manjericão, pode sim, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui agora a nossa massa, tá? A nossa massa de hoje, ela é feita com especiarias, um conjunto de especiarias. E eu tô usando aqui hoje, vamos lá, o cravo em pó, tá? Noz moscada e canela em pó, tá? Então, eu vou usar cravo, canela e noz moscada. Como é que eu vou colocar isso na minha massa? Porque eu realmente quero uma massa estilo inverno. Eu quero uma massa realmente aromática, saborosa. Só que nós estamos falando aqui de massas que são de temperos, né, de especiarias que são intensos. Então, nós não podemos deslizar. Por quê? Senão vai ficar desagradável. E o que nós queremos? Sabe assim aquela essência de quando nós vamos tomar um chá feito com especiarias e você sente assim aquele aroma subindo e você não consegue distinguir, mas você sabe que tem ali dentro? É isso que a gente quer na nossa massa, tá? Então, nós queremos que a nossa massa tenha esse sabor aromático, esse sabor assim de inverno. Gente, vocês estão falando aqui com relação ao áudio, mas eu não tenho mais o que mexer. Eu desliguei, já tirei o microfone, não tô mais com o microfone. E agora é só se eu desligar a live. O volume do celular tá no máximo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no meu computador ou no meu celular. Não vou entrar no meu celular, porque senão eu vou derrubar eu mesma. Olha, e aí fica difícil pra mim, porque alguns mandam que o áudio tá ótimo. Aí outros mandam que o áudio tá falhando. Aí eu não sei o que fazer, se o áudio está ótimo, se o áudio está falhando, como que eu faço? Eu vou entrar aqui comigo mesma, para eu acompanhar um pouquinho. Peraí lá. Ó, eu vou abrir aqui um pouquinho. Ó, o delay é normal acontecer, tá? Eu tô vendo que vocês estão colocando aqui pra mim que tá tendo delay. O delay é normal, tá? Bom, vou continuar. Deixa eu só baixar o meu próprio volume aqui. Vamos lá. Só para vocês não ficarem escutando o mesmo duas vezes, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui sobre as especiarias, tá? É importante a gente saber dosar
assim, com muita parcimônia, sabe? Dosar uma especiaria dentro da massa tem que ser assim, com muita delicadeza e suavidade. O que acontece? Quando vocês forem fazer na casa de vocês, eu recomendo assim, faça primeiro um teste com uma porção bem pequenininha de massa, tá? Por quê? Isso aqui, principalmente quando a gente mexe com especiarias, é como se fosse uma alquimia, tá? E a alquimia, você tem que, assim, dosando levemente. Então, eu vou passar uma medida para vocês, padrão, só que pode ser que essa medida que eu passo, às vezes, pode ser que você fique muito acentuado, ou pode ser que para você ache que dê para colocar mais, tá? Então, por isso que é importante entender, provar, para saber se tá do seu gosto ou se tá forte demais, até porque depois vocês também têm que fazer esse ajuste com os clientes, tá? Então, assim, aqui, primeiro passo, o que vocês vão fazer? Todas essas especiarias eu já comprei elas em pó pronto, tá? Vocês acham com facilidade, não é difícil de achar e vocês não precisam comprar muito, tá? Comprem pouquinho. Aqui eu peguei 100 gramas porque já tinha o saquinho pronto lá na loja. Mas a canela eu pedi, por exemplo, só 50 gramas. E olha quanto que veio de canela. Veio bastante, então assim, isso aqui vai render muito, tá? Para vocês terem uma ideia de valor, por exemplo, o cravo em pó, ele tá R$30 o quilo, tá? Não achei caro, tá R$30 o quilo e 100 gramas me deu aqui R$3, tá? A noz moscada já tá um pouquinho ali mais pegadinho o preço, mas a gente também não compra muito, daí fica equilibrado. Então, a noz moscada tá R$89 o quilo, tá? Então, meu pacotinho aqui deu R$8,19. E o cravo e a canela tá R$95. Eu vou arredondar, porque é R$94,95, tá? Como eu peguei só 50 gramas, o meu deu R$4,53, tá bom? Então, assim, não precisem se desgastar tentando fazer em casa. É mais prático vocês já comprarem prontos essas porções aqui e aí vocês vão fazer, então, a junção em casa. O que eu fiz aqui? Primeiro passo, tá? Que é o ideal a vocês fazerem, tá? Primeiro, vocês vão juntar em proporções. Então, vocês vão fazer um mix, tá? Primeiro passo é fazer um mix desses 3 produtos. Esse mix, ele é assim, anotem aí que eu vou falar. São 10 gramas, agora deixa eu abrir meu arquivo aqui que tá com as minhas medidas. Só para eu não falar errado para vocês. Então, vamos lá. São 10 gramas de canela, tá? 10 gramas de noz moscada e 5 gramas de cravo. Então, vocês vão pegar 10 gramas de canela, 10 gramas de noz moscada, 5 gramas de cravo e vão misturar. Então, o primeiro passo é fazer uma junção, é fazer uma mistura desses pozinhos, tá? Esse é o primeiro passo. Lise, vou usar tudo isso na massa? Não, não vai. Mas você já vai ter essa porção pronta para você utilizar na sua produção, tudo bem? E aqui, o que acontece? Eu achei harmônico 5 gramas de cravo. Mas fala assim, Lise, eu amo cravo. Para mim faz sentido o cravo, então você pode aumentar a proporção do cravo. Se você não gosta muito de noz moscada, diminui a quantidade da noz moscada, tá? Então, assim, trabalhar com especiarias é uma verdadeira alquimia. E você pode ter a liberdade de diminuir ou de aumentar qualquer um desses itens aqui. Lise, não quero fazer com canela. Posso deixar 100? Pode deixar 100. Posso trocar por outro? Pode trocar por outro. Tudo bem? Então, assim, a produção da nossa massa, ela vai ser a mesma, tá? Só que nós vamos adicionar as nossas especiarias. E aqui, o teste que eu vou falar para vocês começarem com um ponto de partida é de 5 gramas dessa misturinha, 5 gramas de misturinha para 100 gramas de farinha, tá? Então, prestem bem atenção. É 5 gramas da misturinha pronta para 100 gramas de farinha. Tudo bem? Lise, eu achei que ficou fraco.
aumenta para 7. Liz, achei que ficou forte, abaixa para 3, tá bom? O que que acontece? Até alguém falou aqui que eu vi que subiu, né? O açafrão. O açafrão, por exemplo, ele é um ingrediente que ele serve tanto para coloração quanto para sabor. E a gente não pode colocar 10 gramas, porque quando nós trabalhamos com coloração em pó, o que que é a regra? 10 gramas de pó para 100 gramas de farinha, tá? Para nós termos uma boa coloração. Só que o açafrão ele é tão intenso, se você coloca 10 gramas para 100, ele vai ficar desagradável no paladar. Então, o que que é a média? 7 gramas. 7 gramas, ele traz uma cor bonita, ele traz um padrão legal e ele não é ofensivo no sabor, tá? E aí, então, aqui, por isso que a gente vai partir da nossa base de especiarias com 5 gramas. Por quê? A gente tem que se lembrar que depois, essa massa vai ser cozida e quando ela entrar em infusão com água quente, é que ela vai liberar realmente toda a essência de sabor dela, tá? Então, eu vou tirar os comentários para vocês poderem ver bem certinho, tá? Vou começar aqui quebrando os meus ovos. E olha, fui no mercado, os ovos eram mini ovos. Acho que não vão pesar 40 gramas, mais ou menos. Ó, 42 gramas. Então, vou colocar 2 gemas. Então, aqui, eu tenho 83 gramas de ovos, tá? Como que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 83 gramas vezes 2. Então, sempre vocês vão primeiro pesar os ovos, porque os ovos é a parte úmida, é muito mais difícil você ter controle sobre a umidade. É muito mais fácil você ter controle exato sobre os secos, tá? Então, primeiro peso os ovos, eu tenho aqui 83 gramas. 83 gramas vezes 2, eu vou ter que entrar com 166 gramas de farinha na minha receita, tá? E aí, agora que junto com os ovos, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar com a minha especiaria. Então, nesse caso, eu vou entrar com 166 de farinha. Eu teria que entrar aqui com 5 gramas para 100, 50 seria a metade, 2,5. Então, para 166 gramas, eu vou ter que entrar com 7 gramas, porque eu não vou ter o meio, né? Minha balança não vai pesar 7,5. Então, eu vou entrar com 7 gramas de farinha, de especiarias, 7 gramas de especiarias, porque eu tenho 166 gramas de umidade. Não, vou ter 166 gramas de farinha, tá? Se eu tivesse redondo, que entrar com 100 gramas de farinha redondo, seriam 5 gramas. Se fosse 200 gramas de farinha, eu entraria com 10 gramas. Como eu tô bem no meio do caminho aqui, a gente vai entrar com 7. Ó, eu misturei bem, tá? Super bem aqui. Então, agora, muita calma nessa hora. E aí, eles quase não pesam, né? Sete, tá? Ó, então foi, na verdade, quase toda a minha misturinha. Entrei aqui, vou bater, ó, 7, bem redondinho, tá? Ó, aqui. Vou bater bem, vou misturar bem. Lembrando-se, gente, aqui é uma proporção de partida inicial para vocês terem uma base, tá? Lise, ficou muito forte, diminui. Lise, ficou muito fraco, aumenta. Vou relembrar aqui para vocês, tá? Nessa minha misturinha, eu coloquei
5 gramas de cravo, 10 gramas de canela e 10 gramas de noz moscada. Sabe o que me lembra? Quando eu era criança, eu comia um bolo. Não sei dizer o nome desse bolo, não sei dizer a origem desse bolo. Mas era um bolo que a mãe recebia uma muda do bolo, né? Talvez vocês vão se lembrar. E aí, a mãe recebia assim aquela mudinha da vizinha daquele bolo. E daquela muda ela continuava a receita e fazia um bolo grande, um bolo maior. E era um bolo assim muito aromático, sabe? Muito cheiroso, muito caseiro, muito memória, assim, sabe? Era incrível. E aqui que eu recebi hoje, a farinha especialíssima da Agrária, que chegou o kit, eu não sei quem acompanhou aí nos stories, mas hoje eu recebi o kit lá da Agrária Farinhas e chegou aqui pra mim a especialíssima no pacote de 2 quilos, tá? Eu perguntei pra eles aonde que vende, e aí eu estou aguardando a resposta e vou compartilhar com vocês. Eu sei que vende no Super Pão, porque aqui eu comprei no Super Pão, tá? Eu vou pesar aqui a minha farinha, lembrando que são 166 gramas e não precisava ter derramado, né? E passou. Ó, gente, passou, tira, tá? Por isso que a gente pesa primeiro os pós. Vou limpar essa meleca aqui. Então, agora aqui, a gente vai misturar mais um pouco. E aí, vocês podem estar se perguntando, Lizzy, e essa massa vai combinar com o quê? Pra quê? No que eu vou usar? Bom, quando a gente fala no quesito de molhos, tá? Essa massa, ela vai combinar com molhos de carne. Por exemplo, assim, um ragu, tá? De ossobuco, um ragu de algum outro tipo de carne. Ela vai combinar também com ragu de cordeiro, por conta das especiarias. Ela vai combinar com molho de tomate bem gostoso, porque tem receitas de molho de tomate que você coloca um pauzinho de canela para ferver junto, tá? Então, ela também vai combinar muito bem com o molho de tomate. Eu fiz uma lista aqui para não esquecer nada. Um molho branco, molho bechamel, o molho alfredo vai combinar muito bem. O que acontece? O nosso molho bechamel, ele já vem partindo do uso do cravo, né, na cebola piquê, tá? Então, vai combinar muito bem. Vai combinar com molho de cogumelos, manteiga saborizada, tá? Manteiga saborizada só com ervas, só a manteiga, vai combinar muito bem. E se a gente for fazer assim uma massa recheada, o que acontece? Primeira coisa que me veio na cabeça foi a abóbora. Pense assim, uma massa com estas ervas, recheado com uma abóbora assada, por exemplo, com um pouco de alecrim, tomilho, azeite, sal. Dá para colocar um parmesão, por exemplo, junto nesse recheio. Dá para colocar uma ricota, tá? Então, assim, a abóbora, ela ficaria assim, perfeito, tá? Uma chave de ouro. E aí, para quem gosta de tortei, né? Quem conhece o tortei, que é recheado com abóbora, fica maravilhoso. Vocês podem utilizar essa massa para fazer os agnolines ou capelete de sopa, tá? E aí vocês podem rechear tanto com carne moída, tanto com queijo ou com frango. Por quê? Os 3 recheios vão harmonizar muito bem. Pronto. E assim fica mais fácil para sovar. Ah, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Então, eu coloquei abóbora. Ah, coloquei um recheio de carne moída.
Pode ser só carne moída, pode ser carne moída com legumes. Os queijos, tá? Os queijos, eles vão cair muito bem aqui nessa saborização. Mas tem queijos especiais que vão harmonizar melhor ainda. Por exemplo, um queijo de cabra. É difícil achar, tá? Mas quem tem acesso vai ficar muito bom. Recheio de frango. Recheio de frango com barbecue, por quê? O barbecue, ele também vai especiarias. E aí, ricota, tá? Então, eu coloquei como exemplo ricota, espinafre e nozes. Mas pode ser ricota com cogumelos. Ou ricota com outro queijo. Ó. Sempre é importante pesar, tá? Sempre, sempre, sempre. Porque aí você não tem sobra e você não tem falta. Olha. Bom, aqui, o que eu vou fazer agora? Ah, sabe outra coisa que me lembra? Cueca virada. Cueca virada, quando você faz assim com... Cueca virada, língua de gato, tem vários nomes, né? E aí você passa no açúcar e na canela. Fica maravilhoso. Então, aqui, o que eu vou fazer agora? Olha, veja que ela ficou com a coloração, né, das especiarias, porque são colorações bem escuras, todas elas. Ela vai entrar no saquinho e ela vai descansar. Deixa eu pegar o saquinho. Então, ela vai entrar no saquinho e aí ela vai descansar. Quanto tempo ela vai descansar? 30 minutos, tá? É o tempo dela de descanso. Depois que ela descansar os 30 minutos, aí vocês podem abrir e aí vocês podem decidir se vocês vão fazer. Ana, então, você pode sim, tá? Diminuir 7 gramas de farinha, tá? A pergunta da Ana é assim, ó, como você colocou 7 gramas de pó, precisa diminuir 7 gramas de farinha? Você pode diminuir, só que o que acontece? Por exemplo, aqui a minha região é muito úmida, então se tiver muito frio, dia chuvoso, não convém diminuir, tá? Porque a umidade do ar é tanta que vai trazer a umidade para a massa e aí não vai ter desequilíbrio. Agora, se tivesse um dia muito seco, muito calor, aí é legal você diminuir, porque quando você diminui, tua massa não fica tão seca, tá? A Marta, qual foi a conta que você fez para saber? Aí, Marta, então é o seguinte, eu cheguei numa média, tá? De sabor. Eu fui testando ali. Só que isso, para vocês podem mudar completamente, tá? Por quê? Liz, eu não vou colocar noz moscada, né? Eu vou colocar outra coisa. Mas assim, o que é importante a gente pensar, o ideal é que todas entrem juntas, tá? Então sempre façam a misturinha antes. E aí, e sempre assim, vou testar, faça uma pequena mistura de cada uma, tá? Por quê? É melhor você ir em pequenas porções para você sentir no teu paladar se é aquilo, se já chegou no que você queria, tá? Então, você junta 5 gramas de um, 5 gramas de outro, por exemplo, e 2 gramas de um. Vai lá, mistura, prova, vê. Por isso que eu falei no começo, o que é legal? Façam porções pequenas. Então, por exemplo, assim, faz com 100 gramas só de farinha, tá? Por quê? Com 100 gramas de farinha você não vai ter desperdício, você não vai gastar muito ingrediente, mas você já vai conseguir saber o resultado, tá bom? Giana, para cada 100 gramas, tá? Para cada 100 gramas de farinha, vai entrar 5 gramas de especiarias, tá? Aqui eu coloquei 7 gramas de especiarias porque eu tinha 160
166 de farinha, tá bom? Anis estrelado, delícias da Maroca. Depende, Maroca. Você gosta muito de anis estrelado? Aí você pode equilibrar no 10, tá? Se você não gosta muito, se você acha ele muito forte, diminui ele para 5, tá? Que mais? Podem fazer perguntas agora, porque assim, a nossa massa a gente fez, tá? Tá aqui, essa é a nossa massa. Mais alguma pergunta? Vamos fazer um exercício, tá? Eu gosto que vocês tragam os exercícios na prática da cabeça de vocês. Pensem comigo o seguinte: quais tipos de recheios ou quais tipos de molho vocês imaginam que harmonizem com esses ingredientes? Que harmonize com o cravo, com a noz moscada e com a canela? Aqui na receita de hoje, Creuzinha, eu usei 83 gramas de ovos. Pode usar limão pepper, Giana. Limão pepper fica maravilhoso. Pode colocar cardamomo, tá? Pode sim colocar cardamomo. A Lúcia colocou que nem imagina. Então, Lúcia, vamos começar a trazer aí, Lúcia. Vamos começar a trazer aí, ó, pernil. Ó, a Solange trouxe uma excelente sugestão. Pernil, linguiça defumada, um molho com ragu de pernil, perfeito, é isso aí. Ovos aqui hoje eu usei 83 gramas de ovos e 166 gramas de farinha. Carne de porco, é porque a carne de porco, ela harmoniza muito bem, né? Vamos ver, a Miriam, eu faria com molho Alfredo, sensacional, tá? Sensacional. A Giana, chimichurri, pode usar, Giana, só que o que acontece? Tem que cuidar porque tem chimichurri que é mais apimentado, que é bem intenso, tá? Então você tem que ver da sua região qual que vai harmonizar melhor aí, tá? Ragu de costela, ficaria muito bom ragu de costela, tenho certeza. Quando a gente fala na parte de verduras, tá? Isso mesmo, Bento, é isso mesmo. 100 gramas de farinha, 5 gramas de especiaria já no mix, tá bom? Pode, Maroca, pode colocar sim tomilho fresco, tá bom? Limão siciliano pode ser. A Miriam tá perguntando se eu já fiz a massa com gengibre. Já tive curiosidade, mas eu ainda não tive a parada para ir fazer, tá? Porque assim, o gengibre também, né? É uma coisinha que você tem que saber dosar muito bem para você não pisar fora da bola. E a gente tem que pensar, né? Com o que vai harmonizar. Pode, Jani. Jai, pode colocar com manjericão sim, tá? Não tem problema. Só tem que cuidar, né? Tanto manjericão, hortelã, principalmente manjericão e alecrim, hortelã até que nem tanto. Mas se você ultrapassar demais o limite, fica assim aquela impressão que você deu uma mordida, né, no maço de manjericão. Então também tem que cuidar para não extrapolar. Ah, e a Maria Antônia, ó, um mix de cogumelos. 83 de ovo. 83 de ovo para 166 de farinha. A Júlia, molho branco e parmesão, com certeza. Pensem o seguinte, né? Então, dentro, a gente falou ali, por exemplo, da abóbora cabotiá. Mas, se a gente pensar, por exemplo, a batata também harmonizaria muito bem aqui. Uma batata doce. O que mais? Uma seleta de legumes, por exemplo, assim, uma abobrinha, uma cenoura, ficaria legal. Pimenta calabresa também pode ser usado sem problema nenhum. Creme de queijo, molho de brócolis. É isso aí. Viram que quando a gente começa a exercitar e trazer esses nossos pensamentos, esses nossos paladares, o que combina e como combina,
Vai chegando, né, essas respostas, essas combinações. Ah, o molho pesto, a Roseli colocou ali, né, molho pesto de manjericão. Eu diria que ele vai combinar muito bem com o molho pesto de beterraba. Que o molho pesto de beterraba, ele tem um tom adocicado, né? A beterraba, ela tem um tom adocicado. Brócolis. Então, sabe que eu tenho uma dúvida com relação ao brócolis. Mas com relação à couve-flor, eu acho que ficaria excelente. Assim, eu não tenho dúvida de que com a couve-flor ficaria perfeito. Tanto a couve-flor, por exemplo, dentro de um recheio, quanto usado com um acompanhamento, molho e tudo mais. Um molho de berinjela. É possível. Molho napolitano. Pode sim. Gente, então, deixa eu só relembrar. Quarta-feira nós temos aula novamente. E na quarta-feira nós vamos falar sobre massas secas. Então, venham. Por quê? Porque nós estamos prestes a entrar, nós estamos aí com o nosso pé quase que já entrando no inverno, tá? E eu sei que no inverno é quando vocês têm uma maior dificuldade de executar massas secas com excelência. Então, venham para a live de quarta-feira é massas secas. Na sexta-feira é lasanha. Na próxima segunda é nhoque, tá? Então, já deixem anotado e engatilhado. Semana que vem começa, enfim, o nosso evento, o Segredo das Massas, que vem, né? Que vai ser do dia 1º ao dia 5, ou seja, de segunda a sexta, tá bom? A Miriam, cheia de curiosidade para as massas secas, então não percam a live de quarta-feira, tá? Porque quando se trata de massas secas, eu chego aqui, começo a falar, e aí é importante, inclusive, vocês assistirem e reassistirem essa aula aí depois de massas secas, tá? Porque, na verdade, uma boa massa seca, uma massa seca de excelência, ela é feita da junção de vários detalhes, né? Ela é feita da junção de vários pontos essenciais aí na execução. Então, não faltem, tá bom? Gente, quero agradecer, demos o início aí a uma semana maravilhosa, nossa segunda-feira, tá? Nós continuamos nas nossas lives de aquecimento. Vejo vocês na quarta-feira. Fiquem atentos no Instagram, nos stories por ali, que vai aparecer algumas novidades para vocês no decorrer dos próximos dias, tá? E semana que vem vai ser assim, uma surpresa atrás da outra, tá? Já se preparem, preparem caderno, preparem as emoções, preparem tudo e venham porque vai ser maravilhoso. Isso, então, quem fizer a massa, já marca, marca lá, conta como que foi. Ah, a gente não fez print. Vamos fazer um print de hoje? Isso, acho que deu, né? Pra fazer um print. Só não faça um print quando eu estiver falando, né? Vou sair com a boca assim, ó. Então tá bom, meus queridos, muito obrigada pela nossa live de hoje, foi maravilhosa, tá? Vou dar uma olhadinha pra gente descobrir o que tá acontecendo aí com relação a esse som. E a gente se vê na quarta-feira, então. Um beijão pra vocês e até lá!